Impostos. A gente geralmente pensa neles como, sei lá, números, burocracia, né? Aquela coisa que a gente paga, mas e se a forma como os impostos eram cobrados, há uns 300 anos, tivesse literalmente desenhado o mapa de um estado brasileiro? É uma ideia fascinante, né? Que a lógica de um fiscal tenha sido mais forte que a de um geógrafo. Exato. Hoje, a gente vai mergulhar num conjunto de fontes bem interessantes. São resumos de estudo, infográficos, anotações. Tudo sobre economia e a fiscalidade lá na antiga capitania do Rio Grande. O atual Rio Grande do Norte, ali entre os séculos 17 e 18. Isso. E a nossa missão aqui é entender como esse sistema de arrecadação de tributos não só financiou a coroa portuguesa, mas também organizou o território, criou elites locais e definiu fronteiras. É uma história muito mais concreta do que parece. Vamos lá, então. Para começar, a gente precisa entender quem é que estava no comando dessa operação. Quem eram os responsáveis? As fontes falam muito da Fazenda Real. Exato. A Fazenda Real era, assim, o braço financeiro da coroa na colônia. Pensa nela como o Tesouro Nacional e a Receita Federal da época, tudo junto. Tudo numa coisa só. Isso. E tinha uma hierarquia bem clara. Lá no topo, na Bahia, ficava a Provedoria Mor, que foi criada em 1548 para gerenciar tudo. Mas, para o nosso caso, o que importa é o nível local. Certo. Cada capitania tinha sua própria provedoria da Fazenda Real, e a do Rio Grande foi estabelecida bem cedo, por volta de 1606. Ok, então tinha tipo um escritório central em cada capitania. Mas quem trabalhava lá? Era muita gente? As fontes dão uma ideia? Era uma operação bem mais enxuta do que a gente imagina, e com personagens muito curiosas. Basicamente, a gente pode falar em 4 atores principais. 4, tá. Quem era o primeiro? O primeiro era o provedor. Ele era o chefe, o fiscalizador máximo, sabe? O cara que assinava os papéis importantes. O chefão da receita local. Exatamente. Aí, abaixo dele, vinha uma figura crucial, o almoxarife. Almoxarife. Ele era o tesoureiro. Todo o dinheiro passava pela mão dele. Ele recebia os pagamentos e, o que devia ser a parte mais difícil, era ele quem cobrava os devedores. Imagino que ele não era a pessoa mais popular da cidade. Provavelmente não. Depois tinha o escrivão, o burocrata, né? Responsável por registrar tudo nos livros oficiais. Sem ele, o sistema virava uma bagunça completa. O guardião dos registros. Isso! E por último, o meu cargo favorito, o porteiro. Porteiro? O que um porteiro fazia de tão importante assim? Ah, essa é a parte mais legal. Ele não só guardava o prédio, o que já era uma baita responsabilidade. Claro. O cofre? Exato. Mas ele também era a voz dos leilões. Era ele quem ia para a praça pública e ficava gritando os lances. O leiloeiro oficial. Que inusitado. Segurança e leiloeiro, no mesmo cargo. Então tá, temos essa equipe. O chefe, o tesoureiro, o burocrata e o leiloeiro. Mas como que o dinheiro saía do bolso da população e chegava até eles? A coroa não cobrava os impostos diretamente, né? De jeito nenhum. Seria impossível, muito caro. E é aqui que está o ponto central do sistema. A coroa, ela terceirizava o serviço. Peraí, terceirizava? Como assim? Ela vendia o direito de cobrar os impostos? Exatamente isso. O nome do sistema era auto de arrematação. É tipo uma privatização temporária da cobrança. Privatização temporária? É. A provedoria anunciava, geralmente na porta da igreja, que em tal dia na praça ia leiloar o direito de cobrar um imposto por um período, 1, 2, 3 anos. E nesse leilão, um particular, o contratador, oferecia um valor para comprar esse direito. Isso. Quem desse o maior lance vencia. Esse leilão era o chamado pregão. Os homens ricos da capitania se juntavam e o porteiro, aquele nosso personagem, começava a gritar os lances. E o vencedor pagava para a coroa e depois ia cobrar da população. Exato. O lucro dele era a diferença entre o que ele pagou ao rei e o que ele de fato conseguiu arrecadar do povo. Nossa, mas isso parece uma receita para o abuso, né?
O incentivo era espremer o máximo possível da população. E acontecia, sem dúvida. Mas, para o ponto de vista da coroa, o sistema era ótimo. Primeiro, ela recebia um valor fixo, garantido. O risco de seca, de guerra, ficava todo com o particular. Faz sentido. O rei não queria ter dor de cabeça. Nenhuma. As fontes até descrevem um ritual simbólico para fechar o negócio. Ah, é? Sim, era quase teatral. No final do leilão, o vencedor recebia um ramo verde na mão e ouvia a frase: "Bom prol lhe faça". Que lhe deu um bom lucro. Exato, selando o contrato na frente de todo mundo. E o mais fascinante aqui é o que a gente chama de teoria do pacto fiscal. Pacto fiscal. A ideia é que essa aparente ineficiência da coroa era, na verdade, uma estratégia política. Totalmente deliberada? Como assim? Ao permitir que as elites locais lucrassem com a arrecadação, o rei garantia a fidelidade delas. Ele criava um grupo de homens poderosos cujo sucesso dependia da ordem colonial. Uma troca de favores, basicamente. Vocês me ajudam a manter o controle e eu deixo vocês ficarem ricos. É um pacto. E quem pagava a conta, claro, eram os produtores menores, os mais pobres. Certo. E qual era o principal imposto na capitania? Não tinha ouro, não tinha diamante. O que era tão valioso assim? O principal imposto era o dízimo real, 10% sobre toda a produção. E o mais legal é que, olhando a evolução do que era tributado, a gente vê a história econômica do Rio Grande. Ah, a base de cálculo muda com o tempo. Exatamente. Em 1665, por exemplo, a capitania tinha acabado de sair da invasão holandesa. A economia estava destruída. O dízimo incidia só sobre os engenhos de açúcar. Era o que tinha sobrado. Um retrato da pobreza. Isso. Mas aí, umas décadas depois, entre 1673 e 1700, a lista cresce. Entra gado, tabaco, sal, peixes. É um sinal de recuperação e do início da expansão da pecuária. Que vai para o sertão. Exato. E no começo do século XVIII, a pecuária já é o carro-chefe da economia. É daí que vinha a maior parte do dinheiro do dízimo. E as fontes deixam claro, né? O peso da tributação recaía sobre os pequenos produtores. Era o que a gente chamaria hoje de regressivo. O pequeno lavrador, o pescador, eles tinham que dar 1 de cada 10 produtos para o contratador. Para as elites que arrematavam, era só lucro. Um sistema que concentrava renda e poder. Muito. Certo. Agora, o ponto que conecta tudo. A geografia. Se a pecuária estava se espalhando por um sertão enorme, como é que os fiscais organizavam um território para cobrar imposto? Eles seguiram o curso dos rios. A palavra-chave aqui é ribeira. Ribeira. Originalmente, ribeira era só a margem de um rio com suas fazendas. Mas pela necessidade da fiscalização, o termo mudou de significado. Uma ribeira virou uma unidade administrativa, uma zona fiscal. Que interessante. Então o território era organizado pela necessidade de arrecadação. A administração seguia o dinheiro. E um ano é crucial para entender essa organização, 1723. 1723, o que aconteceu? Bom, até essa data, a Provedoria do Rio Grande também arrecadava os impostos do Ceará. Ah, do estado vizinho. Isso. Em 1723, o Ceará ganhou sua própria provedoria e o Rio Grande foi forçado a se organizar. Perdeu uma fonte de receita enorme. Imagina o desespero. Foi um choque. E essa crise forçou uma reorganização do território fiscal. Foi aí que se consolidaram as 4 grandes ribeiras como zonas fiscais. Quais eram elas? A Ribeira do Norte e a Ribeira do Sul, que ficavam no litoral e já eram mais antigas. E as 2 mais importantes para a expansão. A Ribeira do Açu, no sertão, e a Ribeira do Apodi, na fronteira oeste. E essa criação das ribeiras do Açu e do Apodi está ligada à expansão da pecuária e aos conflitos com os povos indígenas, né? A tal da Guerra dos Bárbaros. Diretamente. A necessidade de abrir espaço para o gado e, consequentemente, para a cobrança de impostos sobre ele, foi um dos motores da colonização e da expulsão dos indígenas. A fiscalidade ajudou a demarcar a fronteira. Uau! Quer dizer, o alcance do fisco definia o alcance do território. Onde o cobrador de impostos chegava, ali se afirmava o poder do Estado. Antes de fechar, um detalhe importante. A Provedoria da Fazenda Real não era a única a cobrar impostos, certo? Tinha uma concorrência. Sim, o Senado da Câmara de Natal também tinha competências fiscais.
mas o foco era bem diferente. Como assim? Enquanto a provedoria, que era o poder do rei, tributava a produção em larga escala, os dízimos, que geravam muito dinheiro. O filé mignon. O filé mignon. A Câmara focava no comércio interno, na vida da cidade. Eram taxas sobre a venda de carne, pesagens de produtos no mercado, licenças. Coisas menores. Bem menores em volume, mas que afetavam o dia a dia de todo mundo. Era tipo o poder federal versus o municipal, numa analogia moderna. Entendi. Então, para a gente resumir o que tudo isso significa, a gente vê um sistema onde a arrecadação de impostos era uma ferramenta de poder, de organização social e, principalmente, de formação territorial. Exato. Mostra como estruturas administrativas que parecem distantes têm consequências muito concretas no espaço e na vida das pessoas. O mapa do Rio Grande do Norte colonial foi em grande parte desenhado seguindo os caminhos do gado e dos cobradores de impostos. Analisamos hoje como um sistema fiscal de 300 anos atrás foi muito mais do que apenas coletar dinheiro para o rei. Foi um mecanismo que criou elites, definiu fronteiras E organizou um território. e deixa claro como o poder se manifestava em camadas sobrepostas no mesmo espaço. A divisão fiscal das ribeiras, a divisão militar e a divisão religiosa das freguesias. Eram lógicas diferentes controlando terra e gente. E como reflexão final, fica uma pergunta. Quais são as ribeiras invisíveis de hoje? Boa pergunta. Quais são as lógicas administrativas ou econômicas que, sem que a gente perceba, continuam a desenhar os mapas de nossas cidades e a organizar nossas vidas?